No princípio dos dias esquecidos, quando as estrelas ainda sussurravam os segredos da criação e os homens andavam afastados da sua origem, a terra gemia silenciosa. Os ventos levavam consigo murmúrios de uma era prestes a findar. Noé, filho de Lameque, era um homem simples, agricultor, marido, pai. Mas dentro dele ardia algo que muitos haviam perdido: a esperança silenciosa e a percepção aguçada de que os dias de tranquilidade estavam contados. A terra clama, Naamá. Ouço em cada rachar do solo, em cada folha que seca antes da colheita. Naamá, sua esposa, mulher forte e de olhos que revelavam coragem, respondia com doçura, mas também com a firmeza de quem carrega o fardo junto do marido. És homem de grande coração, Noé. Mas por vezes, vejo em teus olhos um peso que não compartilhas comigo. Noé suspirou profundamente, como se aquele ar carregado de poeira e presságio pesasse sobre seus pulmões. Sinto como se algo se partisse no próprio tecido do mundo, como se o equilíbrio estivesse se desfazendo sob nossos pés. Sem, o filho mais velho de Noé, surgiu carregando ferramentas de madeira, o olhar carregado de preocupação. Pai, homens da cidade falam de trovões que rugem sem nuvens, de feras que abandonam seus lares sem motivo. Noé, com os olhos fixos no horizonte, falou com firmeza. Não é acaso, meu filho, são presságios. Mas poucos escutavam os sussurros da natureza. As multidões se entregavam aos excessos, à ganância e à violência. Festejavam enquanto o abismo se abria silencioso sob seus pés. Comamos e bebamos, pois amanhã será como hoje. E em meio aos que riam, havia também aqueles que duvidavam, mas não zombavam. Elior, um artesão engenhoso e inventor, era um deles. Seu olhar curioso, porém cético, sempre buscava as explicações nas engrenagens do mundo, não nas profecias. Noé, velho amigo, sempre vê sinais no que é apenas coincidência. Noé, com calma mas firmeza, replicou. E tu, Elior, talvez vejas coincidência onde há advertência. Elior sorriu de lado, mexendo em um pequeno mecanismo de madeira e cordas que carregava. Sou movido pela razão, Noé, pelas coisas que posso construir com as mãos e entender com a mente. E se teus olhos falharem em enxergar o que está além da madeira e do ferro? E enquanto discutiam, uma sombra imperceptível começava a se alongar sobre o mundo. A paciência dos céus estava se esgotando. À noite, reunidos ao redor da fogueira, a família de Noé conversava enquanto as chamas lançavam reflexos nas faces pensativas. Cam, o filho do meio, sempre impetuoso, questionava com intensidade. Pai, falas de sinais e advertências. Mas o que esperas que façamos? O que um punhado de homens pode fazer diante do destino? Noé, encarando as estrelas que brilhavam acima como sentinelas silenciosas, respondeu. Vigiar, esperar, e quando o chamado vier, obedecer. Naamá, segurando a mão de Noé com carinho e preocupação, perguntou. E se o chamado nunca vier? Noé, com olhos determinados, falou. Ele virá. Naquela noite, enquanto a família repousava sob o teto de suas esperanças e incertezas, o céu parecia mais próximo da terra. As estrelas, testemunhas silenciosas do destino dos homens, piscavam como se soubessem o que estava por vir. Noé adormeceu com o coração pesado, mas não tomado pelo medo. Era a certeza do presságio, mais do que o terror do desconhecido, que o mantinha desperto mesmo em seus sonhos. Mal sabia Noé que, enquanto dormia, a história do mundo já havia começado a se reescrever. Forças invisíveis se moviam, preparando o solo para a grande revelação. Um segredo enterrado nas fundações do próprio tempo, aguardando o momento certo para se revelar. E assim terminou o dia, não como os outros, mas como o limiar de algo imensurável. A primeira peça do grande dominó da criação havia sido tocada, e nada mais poderia detê-la. Na madrugada seguinte, quando o véu da escuridão ainda cobria a terra e o orvalho repousava silencioso sobre as folhas, Noé despertou com um sobressalto. Seu peito arfava como se tivesse corrido por horas, embora seu corpo estivesse imóvel.
O sonho que o visitara era mais vívido do que qualquer outro que já tivera. Uma voz desconhecida, mas estranhamente familiar, ecoava dentro dele como se viesse das próprias entranhas da criação. Noé, filho de Lameque, desperta. Noé, Quem? Quem fala comigo? A corrupção da carne e da terra trouxe juízo sobre todos os seres viventes. Mas tu encontraste graça diante de mim. Noé, ainda confuso entre o sonho e a vigília, tentou entender. Senhor, que queres de mim? Constrói para ti uma arca de cipreste, porque um dilúvio virá, como nunca antes visto, e dentro dela salvarás a vida que restará na terra. Cada criatura segundo sua espécie, macho e fêmea, tu recolherás. E tua família será a semente de um novo começo. Ao despertar por completo, Noé sentiu o peso da mensagem pulsando dentro dele, como se fosse parte do próprio sangue que corria em suas veias. Seu olhar estava firme, sua respiração serena, mas seu coração batia acelerado com a certeza de que o destino acabara de lhe ser confiado. Sem, acordando pouco depois, notou a expressão de seu pai e se aproximou preocupado. Pai, por que essa inquietação? Tua face carrega o peso dos céus. Os céus falaram, meu filho, e nos confiaram uma missão que transcende nossa compreensão. Precisamos construir uma arca. Cam, sempre cético, interveio. Uma arca? Aqui, nesta terra seca? Para navegar onde, pai? Nos grãos do deserto? Não questiones o que ainda não vês, Cam. Questione antes o que tua fé se recusa a enxergar. Naamá, ao lado dos filhos, colocou a mão sobre o ombro de Noé. Estamos contigo, meu amor. Se os céus falaram, obedeceremos. As palavras de Naamá foram como raízes que fincavam a decisão de Noé no solo fértil da obediência. Sem demora, ele reuniu sua família e partilhou o que ouvira na noite passada, detalhando cada medida da arca, cada ordem recebida. Elior, ao saber da decisão de Noé, correu até ele perplexo. Noé, dizem que foste visitado por visões, que planejas construir um navio imenso em terra firme. Dizem que prevês o fim de todas as coisas. Noé olhou fundo nos olhos de Elior, como se buscasse tocar sua alma com o olhar. Não são previsões, Elior. São certezas. Elior, balançando a cabeça em negação, tentou apelar para a razão. Amigo, tua sabedoria sempre foi teu guia, mas agora te deixas levar por delírios. A chuva que conhecemos mal umedece o solo e falas de um dilúvio que cobrirá as montanhas? A terra será coberta por águas profundas, Elior, e só a obediência nos manterá vivos. Mas Elior não via no céu nuvens que anunciassem tormenta, nem sentia na brisa o cheiro da tempestade. Ele se afastou, dividindo-se entre a amizade e a descrença. Enquanto isso, Noé e sua família deram início à construção da colossal embarcação. Madeiras foram cortadas, unidas com precisão e devoção. Cada martelada ecoava não como um som de trabalho, mas como uma oração silenciosa aos céus. Sem, carregando grandes tábuas, falava para Jafé, o irmão mais novo. Sinto que cada golpe que damos na madeira é como um clamor por misericórdia. Jafé, mais calmo que Cã, mas ainda tomado por dúvidas, respondeu. Ou talvez um aviso aos homens que se recusam a escutar. Ao redor deles, os aldeões observavam a obra com crescente desprezo. As gargalhadas se tornavam coros, zombarias viravam canto, e a descrença se espalhava como erva daninha. Vede o construtor de navios sem mar. Talvez deseje pescar estrelas. Ou talvez queira velejar nas areias. Noé, contudo, não desviava seu olhar da missão. Ele sabia que a visão que recebera era verdadeira, e que cada zombaria apenas confirmava a cegueira do povo diante do iminente julgamento. Naamá, incansável, ajudava a calafetar as madeiras, selando cada fresta com resina e betume, protegendo a arca da água que ainda não tinha vindo, mas cuja chegada era certa como o nascer do sol. Farei minha parte, Noé, e que o Criador cuide do restante. Dias tornaram-se semanas, semanas, meses,
e a arca se ergueu soberana sobre a planície seca, como um testemunho de fé diante de uma humanidade que havia esquecido como ouvir a voz do alto. Elior, mesmo sem acreditar, não conseguia desviar o olhar da imensidão da arca. Havia em sua estrutura algo hipnotizante, um peso invisível que inquietava sua mente lógica. Talvez haja algo mais aqui do que imagino. Mas antes que Elior pudesse questionar ainda mais sua incredulidade, algo inesperado começou a acontecer. Pequenos grupos de animais começaram a se aproximar da arca, como se atraídos por uma força invisível. Pai, vês aquilo? São eles. Eles ouviram o chamado que muitos homens se recusaram a escutar. Os céus ainda estavam limpos e o solo ainda seco, mas o cenário começava a mudar. O invisível tornava-se visível, o inaudível audível. O tempo da advertência se aproximava do fim. Os dias tornaram-se uma dança repetitiva de trabalho e vigilância. Sob o sol abrasador e as noites gélidas, Noé e sua família prosseguiam na construção da arca, enquanto a incredulidade dos homens ao redor aumentava como uma maré de zombaria prestes a transbordar. Mas por mais que o mundo ao redor permanecesse surdo aos sinais, algo começava a mudar. As árvores, antes secas, curvavam-se sob o peso de ventos desconhecidos. As aves, que antes enfeitavam os céus, agora migravam em direção ao horizonte, como se fugissem de um presságio antigo. Sem, enquanto ajustava uma das vigas da arca, não pôde deixar de comentar com seu irmão Jafé. Observaste, Jafé? Até os ventos parecem inquietos. Eles não sopram como antes. A natureza escuta o que o coração do homem se recusa a ouvir. Elior, por sua vez, continuava a observar em silêncio. Algo dentro dele começava a se mover, uma semente de dúvida germinando ao contrário. Duvidava agora da própria descrença. Noé, não consigo explicar o que vejo. Os animais, a mudança do vento, o céu estranho. Será que tudo isso é obra do acaso? Noé, com serenidade, respondeu. Quando até as feras da floresta obedecem ao chamado dos céus, é porque o tempo do acaso chegou ao fim. Elior permaneceu em silêncio, encarando a arca como se ela escondesse um segredo que só agora começava a pressentir. Enquanto isso, os animais continuavam a chegar. Em pares, como se guiados por mãos invisíveis, tomavam seus lugares dentro da arca, sem temor, sem resistência. Cam, sempre o mais inquieto entre os irmãos, questionava o que via com olhos semicerrados, como quem luta contra a evidência diante de si. É impossível. Como podem as feras mais ferozes caminharem lado a lado com as mais dóceis? Como pode o leão não atacar o cordeiro? Quando a ordem vem do Criador, até a fúria se curva perante a paz. As palavras de Noé eram simples, mas carregadas de uma verdade que ecoava nas profundezas do tempo. A família prosseguia seu trabalho, redobrando os esforços, enquanto o povo ao redor os ridicularizava. Construirás uma arca tão grande quanto tua loucura, Noé. E quando as chuvas não vierem, onde te esconderás da vergonha? Noé, sem desviar os olhos do trabalho, respondeu com firmeza. Não me esconderia, nem se a vergonha viesse, mas ela não virá para mim, e sim para aqueles que fecharam seus ouvidos à verdade. Os dias se transformaram em semanas, e finalmente a arca estava concluída. Imensa, majestosa, erguia-se contra o horizonte como um monumento não apenas de madeira, mas de fé indomável. Naamá, olhando para a obra finalizada, sentiu um misto de alívio e apreensão. Está feito, Noé. Mas mesmo agora, meu coração treme. Não pelas águas, mas pelo que virá antes delas. A confiança é nosso escudo, Naamá, e a obediência, nossa âncora. No entanto, nem todos estavam prontos para embarcar. Elior ainda travava sua batalha interior. Em sua oficina, remexia em suas invenções, como se buscasse nas engrenagens alguma resposta que sua mente recusava a aceitar do espírito. Se ao menos houvesse uma explicação lógica, se ao menos eu pudesse entender. Mas às vezes, as respostas que buscamos não se encontram nas fórmulas, mas no invisível que só a fé alcança.
Na manhã seguinte, quando o sol ainda mal beijava as montanhas distantes, um fenômeno inesperado capturou a atenção de todos. Nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, espessas como nunca antes vistas. Pai, as nuvens. Elas anunciam o início. Os trovões começaram a murmurar nas alturas, como tambores de um exército invisível marchando sobre os céus. A brisa, que antes trazia apenas o cheiro da terra seca, agora carregava o frescor das águas que se aproximavam. Elior, observando as nuvens, sentiu um frio percorrer sua espinha. Não pode ser. Sempre vimos nuvens, sempre ouvimos trovões, mas isto é diferente. Noé voltou-se para sua família, seu semblante grave, mas seus olhos cheios de determinação. É chegada a hora. Preparem-se para entrar na arca. Cam, ainda hesitante, deu um passo à frente. E os outros, pai? Os vizinhos, os amigos, mesmo aqueles que zombaram, não merecem eles uma última chance? Noé, com pesar na voz, respondeu: O tempo das advertências passou, meu filho. Agora apenas resta a colheita do que foi semeado. Elior, lutando contra o turbilhão de emoções, finalmente se aproximou de Noé. Seus olhos, antes cheios de ceticismo, agora brilhavam com uma faísca de reconhecimento. Aceitarás ainda um incrédulo tardio, velho amigo? Noé, estendendo a mão para ele, respondeu com um leve sorriso: O Criador não rejeita aquele que vem com sinceridade, ainda que no último momento. Com essa decisão, Elior deu um passo não apenas em direção à arca, mas também rumo à transformação que viria a mudar não apenas sua vida, mas o próprio destino da humanidade. Assim, sob céus que começavam a escurecer e ventos que anunciavam a chegada da tempestade, Noé, sua família e Elior entraram na arca. Lá dentro, encontraram não apenas abrigo contra as águas que viriam, mas também a promessa de um novo começo. Mas o que Noé ainda não sabia era que o verdadeiro mistério da arca estava apenas começando a se revelar. As primeiras gotas caíram como um sussurro, tímidas, dispersas, deslizando sobre a madeira da arca recém-construída. Mas sob o silêncio inicial escondia-se a fúria contida de uma tempestade ancestral, como se os céus tivessem aguardado por eras para se derramarem sobre a terra. Dentro da arca, Noé observava pela estreita janela a dança crescente das gotas. Seus olhos, firmes como sempre, denunciavam a consciência do que estava por vir. Assim começa. Naamá, ao seu lado, segurava firmemente a mão do marido, compartilhando sua coragem, mesmo que em seu peito o coração batesse descompassado. Que o Criador nos sustente até o último dia. Lá fora, o povo que por tanto tempo zombara e desprezara, começou a mudar o tom de suas vozes. O riso deu lugar à perplexidade. As piadas secaram na garganta quando as águas, que antes eram raras como joias, agora se acumulavam aos seus pés. É apenas uma chuva forte. Passará como todas as outras. Outro homem, observando o horizonte enegrecido, tentava acalmar a multidão. Não temam. Os céus se abrirão e o sol voltará. Mas os céus não se abriram. Ao contrário, fecharam-se cada vez mais, como cortinas pesadas escondendo o dia. Os ventos uivaram como feras libertas de suas correntes. Os rios, antes modestos, transbordaram como se ansiassem engolir a terra. Elior, dentro da arca, olhava para Noé com um misto de temor e arrependimento. Se eu não estivesse aqui, não acreditaria no que meus olhos veem. Ainda assim vieste. E isso é o que importa. Lá fora, as multidões se agitavam. Alguns finalmente corriam em direção à arca, suas vozes agora cheias de súplica, não de escárnio. Homem da aldeia. Noé, abre-nos. Deixa-nos entrar. Mulher da aldeia. Por favor, perdoa nossa incredulidade. Noé fechou os olhos por um instante, como quem sente a dor dos que suplicam, mas sabe que o destino já fora selado. Sem, observando a cena, murmurou em voz baixa. Se ao menos tivessem ouvido antes. Mas o tempo da advertência havia terminado. A porta da arca, pesada e selada pelo próprio Criador, não mais podia ser aberta pelas mãos humanas. Dentro da arca, os animais permaneciam calmos,
como se soubessem que estavam sob proteção divina. Leões e cordeiros, lobos e cervos, todos coexistiam em uma paz impossível aos olhos dos homens. Cam, ainda lutando contra a tormenta de emoções em seu peito, não se conteve. Por que, pai? Por que o Criador permitiria tanta destruição? Mesmo os inocentes perecerão nas águas? Noé olhou para o filho com pesar, mas sua resposta veio carregada de convicção. O Criador não se alegra com a ruína de sua criação, mas quando a corrupção consome até a raiz, a poda se faz necessária para que algo novo possa nascer. As águas continuaram a subir, aldeias desapareceram sob as torrentes, árvores ancestrais foram arrancadas como gravetos por correntes impiedosas. Montanhas tornaram-se ilhas, e logo nem isso restaria. Elior, refletindo em voz alta, deixou escapar um pensamento profundo. Talvez este não seja apenas o fim de uma era, Noé. Talvez seja também o renascimento do mundo. É exatamente isso, Elior. Um recomeço para aqueles que permanecerem fiéis. No interior da arca, cada membro da família ocupava-se com suas tarefas, mantendo a ordem entre os animais, garantindo a sobrevivência de todos a bordo. Mas não eram apenas as águas externas que desafiavam sua fé. Também dentro deles, dúvidas e medos precisavam ser contidos. Naamá aproximou-se de Noé, sua expressão carregada de inquietação. Sinto algo mais, Noé. Não apenas as águas. Há uma inquietação nos ventos, uma sombra que não sei nomear. Noé, franzindo o senho, respondeu: Nem tudo foi revelado a nós, Naamá. Mas confia, se o Criador nos guiou até aqui, não nos abandonará no meio do caminho. Elior, atento à conversa, hesitou por um momento antes de compartilhar seus pensamentos. Durante todos esses dias, observei mais do que as nuvens e as águas. Vi padrões nas estrelas que mudam de maneira estranha. Como se algo maior, algo além deste dilúvio, estivesse prestes a acontecer. As palavras de Elior pairaram no ar como um presságio não dito. Algo no olhar de Noé indicava que ele também começava a perceber as engrenagens invisíveis de um destino ainda mais profundo do que o dilúvio. Lá fora, o mundo sucumbia. As montanhas desapareceram sob as ondas crescentes, e o que restava da humanidade foi tragado pelo esquecimento das águas. Mas dentro da arca, a esperança ainda vivia. Noé, reunindo sua família e Elior, falou com solenidade. Que cada um de nós mantenha firme a esperança, pois não são apenas nossas vidas que carregamos aqui, mas a promessa de todas as futuras gerações. Com essas palavras, eles se fortaleceram uns aos outros, como chamas alimentando-se mutuamente para não se apagarem na escuridão da tempestade. Enquanto as águas carregavam a arca para longe das terras desaparecidas, o mundo silenciosamente preparava o cenário para o que ainda estava por vir. O dilúvio, pensavam eles, era o grande julgamento. Mas nenhum deles sabia que o verdadeiro segredo da arca estava prestes a se revelar. Algo oculto. Algo que mudaria para sempre a compreensão de Noé sobre sua missão. O mistério pairava sobre eles como uma nuvem não feita de chuva, mas de destino. E logo, logo seria desvelado. Os dias dentro da arca se arrastavam como longos invernos. A tempestade lá fora já não bramia com a mesma fúria, mas as águas permaneciam vastas e silenciosas, como se o próprio tempo houvesse sido engolido pelo dilúvio. Sem observava o horizonte, onde céu e mar se confundiam em um cinza infinito. Tudo o que conhecíamos está agora sob essas águas. Quantas terras se perderam, quantos nomes foram apagados. Noé, ao seu lado, manteve o olhar firme, mesmo com o peso das memórias que o dilúvio havia soterrado. Cada gota que cai apaga o orgulho dos homens, mas nas mesmas águas que ceifam também há de brotar vida nova. Os animais permaneciam estranhamente tranquilos, como se alguma sabedoria ancestral os mantivesse serenos. Mas algo invisível começava a inquietar os corações dentro da arca. Era como se as profundezas sussurrassem um segredo há muito enterrado. Naamá, sentindo essa inquietação, procurou Noé. Não é apenas o silêncio das águas que me perturba, Noé.
É um pressentimento, algo que cresce dentro de mim como uma raiz invisível. Sinto o mesmo, como se estivéssemos sendo conduzidos não apenas para sobreviver, mas para descobrir. Naquele dia, algo inesperado aconteceu. Elior, que sempre fora observador incansável, encontrou na parte inferior da arca um compartimento oculto, uma espécie de porta escondida entre as vigas que sustentavam o grande navio. Elior, com a curiosidade despertando como nunca antes, chamou Noé e sua família. Venham ver isto. Esta porta, ela não estava aqui quando a construímos, eu juro. Noé, desconfiado, aproximou-se e examinou a madeira. De fato, as dobradiças pareciam envelhecidas, como se fossem muito mais antigas que a própria arca. Estranho. Nenhuma de nossas mãos moldou esta parte da embarcação. Deveríamos abrir? A arca foi construída por nossas mãos, mas foi guiada pelas instruções do Criador. Se há aqui algo oculto, talvez devamos descobrir o que ele nos reservou. Com cuidado, abriram o compartimento. Para sua surpresa, não encontraram suprimentos nem ferramentas. Mas sim, um espaço circular, repleto de inscrições que nenhum deles reconhecia de imediato. Símbolos antigos, mais antigos que qualquer escrita humana. Elior, maravilhado, passou os dedos pelas gravuras. Estes símbolos, eles descrevem ciclos, não apenas o fim, mas recomeços, não apenas destruição, mas criação. Naamá, ao observar mais atentamente, notou algo ainda mais perturbador. No centro das inscrições havia uma espécie de mapa, não do mundo que conheciam, mas de terras que pareciam aguardar além do alcance da arca. Noé, este mapa é como uma promessa. Como se houvesse um destino que nos aguarda para além do dilúvio. Ou um aviso. Enquanto analisavam o estranho compartimento, a voz que antes apenas Noé ouvira, agora ecoou audível para todos dentro da arca. Clara, poderosa, impossível de ignorar. Noé, fiel entre os homens, guardaste a vida, e agora te revelo o segredo da tua missão. Todos permaneceram em silêncio absoluto, como se até os próprios animais compreendessem a solenidade daquele momento. Este não foi apenas um dilúvio para purificar a terra. Foi um julgamento e um reinício. Mas vós fostes também portadores da semente da antiga aliança, oculta até o dia em que o novo mundo precisasse de sua lembrança. As inscrições diante deles começaram a brilhar com uma luz tênue, revelando-se não como simples símbolos, mas como instruções para algo muito maior do que a construção da própria arca. Eram orientações para edificar um novo pacto entre o Criador e os sobreviventes da humanidade. Elior, maravilhado, falou com reverência. Noé, esta não era apenas uma arca de salvação. Era também um cofre, um receptáculo da sabedoria perdida dos antigos tempos. O Criador não apenas quis salvar nossos corpos, Elior, mas também preservar a essência da verdade, para que não se perdesse no esquecimento. O verdadeiro propósito da arca se desvelava diante deles. Mais que um navio, era uma cápsula do tempo, uma ponte entre o mundo que fora e o que haveria de nascer. Cam, sempre inquieto, finalmente compreendia. Toda esta missão não era apenas sobre nós. Nunca foi, meu filho. Era sobre todos os que virão depois de nós. Com a revelação, uma sensação de paz tomou conta dos corações dentro da arca. Eles entendiam agora que não eram apenas sobreviventes, mas guardiões de um legado sagrado. Dias depois, as águas começaram a baixar lentamente. A arca encalhou suavemente sobre uma montanha silenciosa, como se a própria terra a acolhesse após sua longa travessia. Noé, de pé diante da porta da arca, respirou fundo, sentindo pela primeira vez o aroma da terra renovada. O Criador cumpriu sua promessa, e nós cumpriremos a nossa. Desceram da arca, levando não apenas os animais que repovoariam a terra, mas também os ensinamentos ocultos que um dia guiariam seus descendentes. Elior, caminhando ao lado de Noé, sorriu com gratidão.
Antes, busquei respostas nas engrenagens da criação. Hoje, compreendo que elas giram por uma mão maior que a minha compreensão. E essa mão agora repousa sobre todos nós. Sob o céu limpo, com o arco da promessa riscando o firmamento, Noé e sua família iniciaram uma nova era. O segredo da arca não se perdeu, mas foi confiado aos que ousaram crer até o último momento. E assim, a história não terminou com o dilúvio, mas começou com ele. Porque às vezes, o verdadeiro fim é apenas o começo.